Saudações, meus caros alunos. Então, nós vamos trabalhar essa unidade agora com as operações de conjuntos. E aqui nós estamos representando as 4 operações que vamos aprender: a união, a interseção, a diferença e o complementar. Então, vamos começar pela união. Então, a união de 3 conjuntos, nós trouxemos aqui 3 exemplos. A união, a gente vai representar aqui com a letra U. U de união. No livro de vocês, vocês acompanham, lá vai ter a definição correta. Eu estou colocando aqui apenas algumas explicações para que vocês compreendam melhor. Então, na união, o que é que eu vou fazer? A gente vai juntar os elementos dos conjuntos. Vou juntar os elementos que está presente nos 2 conjuntos. Então, letra A, eu tenho esse conjunto formado pelos números naturais de 1 a 4 e tenho a letra B formada pelos números naturais de 3 a 6. Então, como é que ficaria a união desses conjuntos? Então, A, união B. Eu tenho que dizer que estou fazendo a união. Então, nós vamos juntar esses números. Então, vejam que tem 2 números que estão se repetindo, né? Eu só preciso colocar eles apenas uma única vez. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí a união desses 2 conjuntos. Juntei tudo. Eu posso representar essa união também com o diagrama. Então, conjunto A e aqui o conjunto B. Por que esses diagramas ficaram entrelaçados? Porque a gente viu que nós temos números que se repetem, o 3 e o 4. O 3 e o 4. Então, esses números que se repetem, eu vou pôr aqui no meio. 3, 4, aí sobrou para quem? A 1 e 2 e para o B 5 e 6. Então, eu posso juntar 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 e 6 para cada um dos conjuntos. O segundo exemplo, nós temos, né, os números naturais de 1 a 3 e os números naturais de 1 a 5. Então, como é que vai ficar a união? A união B, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vê aqui nesse exemplo, olha, que todos os elementos de A está contido nos elementos de B. Então, para mim fazer o diagrama, eu posso fazer um diagrama do B. Como o A está dentro do B, eles não vão se entrelaçar. Eles vão ficar assim, dessa forma, ó. Então, o conjunto A é 1, 2 e 3. E o conjunto B, os outros 2 elementos que faltam. E aí, a gente, ó, pode fazer a leitura. 1, 2, 3, 4, 5. O terceiro, eles são totalmente diferentes, mas a gente também pode fazer a união. A união B, a gente vai juntar todos os números. Então, eu vou juntar na ordem, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Juntei todos os conjuntos. Mas a gente percebe aqui que eles são totalmente diferentes, né? Então, o conjunto A vai ficar de um lado, o conjunto B vai ficar do outro lado. Então, o conjunto A, 2, 4 e 6. E o conjunto B, 1, 3 e 5. Então, nós temos aí a representação da união dos conjuntos de 3 formas diferentes. Então, vamos representar aqui, né, a união juntando, né? Como ele disse que vai juntar os conjuntos, então tá aqui, ó. A união B está aqui. A união B está aqui, ó. E a união B estão todos aqui. Como eles ficaram muito distantes, eu vou botar assim para a gente ter a certeza de que eles estão unidos. Então, essas são as representações gráficas da minha união. Próximo, na interseção dos elementos, dos conjuntos, a gente vai usar esse sinal, o U para baixo. Então, significa interseção. E o que é que ele quer dizer? Eu só vou colocar no meu conjunto de interseção
os elementos que estiverem repetidos, ok? Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar a interseção B. Então, eu tenho os conjuntos, né, dos números naturais ímpares de 1 a 7. E no conjunto B, os números naturais ímpares de 5 a 11. Então, eu quero saber qual é a interseção. Quais são os elementos que estão repetidos? Observando, a gente vê que é o 5 e o 7, ó. Então, na interseção, o 5 e o 7. Então, como é que ficaria lá no diagrama? O 5 e o 7 que se repetem aqui no meio. Então, 1 e 3, 9 e 11. Então, como ele quer a interseção, onde é que eu vou buscar a minha interseção? Onde é que estão os elementos repetidos? A interseção fica aqui, onde os elementos estão repetidos. O outro exemplo, né, a gente pode perceber que o conjunto A, ele é subconjunto do conjunto B, ó. Todos os elementos de A estão contidos em B. Então, a interseção B vai ser quem? Quem são os elementos que se repetem? 1 e 3. Então, tá aqui. Que é o próprio conjunto A. Então, como é que ficaria no diagrama? O conjunto A aqui dentro, que é 1 e 3, e lá fora os outros elementos que faltam para completar o conjunto B. Então, quem é nossa interseção? Quem são os elementos que estão repetidos em A e B? 1 e 3. Então, tá aqui a nossa interseção. E no último conjunto, a gente vê que, ó, a interseção B, que não tem nenhum elemento repetido. Todos os elementos estão diferentes. Então, significa que a interseção é vazia. Então, a gente pode deixar a chave sem nenhum elemento, porque ela é vazia. Ou a gente pode fazer aquela outra representação, né? Que é o conjunto vazio com esse zero cortado. E como é que fica a representação gráfica? Conjunto A, 2, 4, 6. Conjunto B, 1, 3, 5. Nós não vamos precisar pintar porque não tem nenhum elemento que se repete. Então, aqui é a operação da interseção dos conjuntos. Agora, nós vamos estudar a diferença. Então, a diferença do conjunto, nós vamos representar com o sinal de menos. E aí, o que é que significa? Eu vou olhar o que é que tem no primeiro conjunto e falta no segundo, certo? Então, vai ficar A menos B. Então, o que é que tem aqui no conjunto A que falta no conjunto B? Então, do conjunto A que falta no conjunto B, está faltando o número 1. Não tem número 1 lá. Está faltando o número 3. Não tem, né, número 3 lá no B. Então, com o diagrama, como é que ficaria no diagrama? Conjunto A, conjunto B. Então, a gente vê que o 5 e o 7, eles se repetem, né? Se eles se repetem, vai ficar aqui no meio. Então, 1 e 3, e aqui 9 e 11. Então, qual é a pergunta que ele me faz? O que é que tem no conjunto A que falta no conjunto B? Então, o que é que tem no conjunto A que falta no conjunto B? São esses elementos aqui. 1 e 3. O restante todo tem. O outro a gente vê que ele é subconjunto, não é isso? Então, A menos B. Então, o que é que tem no conjunto A que falta no conjunto B? Bom, todos os elementos de A têm B. Então, nesse caso aqui, a minha resposta é vazia. Se é vazia, eu posso representar assim, né? Com o colchete sem nenhum, ou com a chave sem elemento, ou então daquele jeito ali. E aí, novamente, né? O conjunto A, ele é subconjunto do conjunto B. Então, o A está dentro do B.
E aí, onde é que eu vou pintar? O que é que tem no A que falta no B? Não vou pintar em lugar algum, porque todos os elementos que tem A já tá lá em B. E quando eles forem totalmente diferentes, né? A menos B. O que é que tem em A que falta em B? Falta o 2 no B, falta o 4 no B e falta o 6 no B. Com diagramas, o A, o B. E aí, o que é que tem no A que falta no B? Falta o próprio conjunto A, né? Então, tá faltando no B 2, 4 e o 6. Então, tá aí a nossa diferença de conjuntos. Então, aqui nós temos, né, o complementar. O complementar, ele vai ser utilizado aqui com a letra C maiúscula, C de complementar. E quando é que ele vai ser usado? Ele só pode ser utilizado quando um conjunto estiver dentro do outro. Quer dizer, quando um for subconjunto do outro. Então, eu tenho aqui conjunto A, formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E o conjunto B, formado pelos elementos 4, 6 e 8. Então, a gente percebe, ó, que todos os elementos de B está contido em A. Então, B é subconjunto de A. Então, tá aqui. B está contido em A. Então, se B está contido em A, eu posso fazer o complemento. Então, complemento de B em relação a A. E qual é o significado de complemento de B em relação a A? É a mesma coisa da diferença de A menos B. Então, o que é que eu quero saber? O que é que falta para B ser igual a A, certo? Então, a resposta, né? A menos B vai ser igual. O que é que tem em A que falta em B? Falta o 0, falta o 2, o 4 tem, o 6 tem, o 8 tem, falta o 10. Se a gente for fazer o diagrama, conjunto A, 0, 2, 10. Eu tenho aqui esses elementos 4, 6 e 8 que estão repetidos. E aí, qual é a pergunta que ele faz? O que é que falta no conjunto B para ele ser igual a A? Tá faltando quem? Tá faltando botar aqui o 0, o 2 e o 10. Se eu fizer isso, eles dois ficam iguais, ficam completados. Então, o complemento são esses elementos aqui. 0, 2 e 10. Então, nós terminamos as operações com conjuntos. Logo em seguida, eu vou encaminhar um exercício, uma atividade que aborda todos esses conjuntos que nós estudamos. Até mais!